Olá pessoal do oitavo ano, hoje nós vamos fazer a aula de correção. E a aula de hoje nós vamos fazer a correção dos módulos 29 e 30, iniciaremos pelos módulos, pelos exercícios. Então lembrando que a aula de correção você pode pausar o vídeo ou voltar o vídeo caso seja necessário para fazer a correção do exercício aí na apostila de vocês. Então a correção vão ser nas páginas 106 e 107 aí da apostila, daqueles exercícios que eu passei para vocês, da parte de multiplicação de monômio por polinômio. Então vamos lá. Nessa parte de multiplicação de monômio por polinômio, o exercício número 1 começa com um bloco retangular, faz parte de um projeto de tamanhos variados de caixas em que deve seguir as medidas das três dimensões mostradas na figura, em que uma variável A é considerada. Então olha lá, aqui é como se fosse 8 centímetros, mas ele chama de 8A. Aqui, que é o comprimento, a largura é como se fosse 5A. E a altura é 2A, certo? Então nós temos as três dimensões desse bloco retangular. Aí na pergunta da letra A, fala assim, ó, com base nas informações, faça o que se pede. Letra A, determine o monômio que indica o volume desse sólido. Então ele quer saber o volume. Então para a gente saber o volume, a gente sabe que tem que multiplicar as três dimensões, certo? Então vamos lá. Na letra A, ele quer saber o volume. Então vamos fazer a multiplicação das três dimensões. Então olha lá, 8A vezes 5A vezes 2A. Então vamos lá, eu vou multiplicar primeiro os números para ficar mais fácil. 8 vezes 5 dá 40 e 40 vezes 2 dá 80. Então a parte numérica é 80. A vezes A, multiplicação de mesma base, vocês lembram que a gente soma os expoentes. No caso, 1 mais 1 vai dar 2. Vezes A elevado a 1, que não aparece aqui, então A vezes A ao quadrado vezes A ao cubo. Então vai ficar 80A ao cubo de resposta aí do volume, certo? Depois na letra B, vamos lá ver o que pede. Ao todo, 6 faces retangulares compõem a superfície desse sólido, sendo 3 tamanhos distintos. Calcule o monômio que indica a área de cada um desses 3 retângulos distintos que formam sua face. Então, olha lá. Primeiro eu vou ter que calcular da frente, depois da superior, da vista superior e depois da lateral. Lembrando que essa lateral é igual a que está escondidinha aqui, essa frontal é igual a que está lá atrás e a superior é igual à base. Então, eu vou ter que calcular essas 3 áreas desses 3 retângulos aí distintos. Eu vou começar por essa aqui, ó, pela frente. Então, o comprimento é 8A vezes a altura 2A. 2A é a altura, tá? As 4 alturas medem 2A. Então, vamos lá. Área 1, vou chamar de área 1. Então, eu vou multiplicar 8A vezes 2A, certo? Na área 2, já vou colocar aqui, ó. Eu vou calcular a área dessa lateral, ou seja, comprimento 5A e a altura 2A. E por último, na área 3, eu vou calcular dessa parte aqui, onde o comprimento também é 8A, só que a largura agora é 5A. Então, 8A vezes 5A. Então, vamos lá. 8 vezes 2, 16. A vezes A ao quadrado. 5 vezes 2, 10. A vezes A ao quadrado. 8 vezes 5, 40. A vezes A ao quadrado, certo? E assim a gente descobre as 3 áreas. 40A ao quadrado dessa área aqui, 10A ao quadrado da lateral, do retângulo da lateral, e 16A ao quadrado da frontal, da vista frontal desse bloco retangular, certo? Então vamos lá para o exercício 2. Lembrando que vocês podem pausar o vídeo se haver necessidade de fazer a correção. O exercício 2, letra A, B, C, D, E e F, né? Então vamos lá. O exercício 2 ele fala o seguinte: calcule os produtos dos monômios a seguir. Então eu vou ter que multiplicar. Na letra A, acompanhem aí na apostila, tá assim, ó, 3xy vezes 2x ao quadrado y. Eu vou colocar aqui para vocês enxergarem melhor. 3xy vezes 2x ao quadrado y. Então, olha lá. 2 vezes 3, eu sei que dá 6.
X vezes x ao quadrado é como se ficasse x ao cubo, porque aqui quando não tem nada tem um 1. Então x elevado a 1 vezes x elevado ao quadrado fica x elevado ao cubo, a terceira potência. E y vezes y é como se eu somasse o expoente y ao quadrado, certo? Próximo, letra B. Menos 2a vezes 5a ao cubo. Olha lá, eles estão todos entre parênteses, tá? Então, olha lá, vai ficar separadinho. Menos com mais vai ficar menos, vocês sabem, regrinha de sinal, da multiplicação, sinais diferentes multiplicados fica menos. 2 vezes 5 é 10, a vezes a ao cubo, a quarta. É como se eu pegasse esse a que vale 1 e somasse com esse a que vale 3 no expoente. Ficaria a quarta, certo? Depois, x ao cubo y ao quadrado vezes x à quarta y. Então vamos lá. X ao cubo vezes x à quarta, eu repito a base e eu somo os expoentes do x. 3 com 4, 7. Vezes y ao quadrado vezes y elevado a 1, eu somo os expoentes, 2 mais 1, que vai dar 3. Fica x elevado à sétima e y elevado a 3. Letra D, 3a ao quadrado vezes menos 4a elevado ao cubo b. Olha lá esse daqui. Menos com mais na multiplicação, vocês sabem que dá menos. 3 vezes 4, 12. A ao quadrado vezes a ao cubo, soma os expoentes, 2 mais 3 vai dar 5, vai dar a quinta. E o b sozinho, eu só repito ele aqui. Letra E, menos 4y vezes menos 3y ao cubo. Olha lá. Menos com menos vai ficar mais, regrinha de sinal na multiplicação, sinais iguais fica positivo. 4 vezes 3 vai ficar 12, e y vezes y ao cubo, soma os expoentes, fica y à quarta. 12 positivo, y à quarta. Depois, o último aí desse exercício, menos ab ao quadrado c vezes menos 3a ao quadrado c. Olha lá, menos vezes menos, sinais iguais, fica mais na multiplicação. A vezes, 3 vezes nada fica 3, que aqui no caso não tem nada, tem 1. 1 vezes 3 dá o próprio 3. A vezes a ao quadrado fica a ao cubo. B ao quadrado vezes nada fica b ao quadrado. E c vezes c, c ao quadrado. E aí a gente finaliza mais um exercício aí. Depois, o exercício 3, vou começar ele aqui embaixo para aproveitar o espaço, olha lá. Ele fala assim, ó. Descreva os cálculos determinando o produto de um monômio por um polinômio. Então tá assim, ó, 5x vezes 2x mais 9. Para eu calcular isso daqui, pessoal, eu tenho que fazer a distributiva, onde eu multiplico o número que está fora vezes os números que estão dentro, porque tem um sinal de mais ou de menos aqui no meio. Então eu faço distributiva. 5 vezes 2 vai dar quanto? 5, eu vou por aqui embaixo, ó. 5 vezes 2 dá 10. E x vezes x, x ao quadrado. 5x vezes 9, 5 vezes 9 dá 45. E x vezes nada, x. E a gente finaliza aí com o exercício da letra A. Vamos lá para a letra B. Por aqui, ó. Letra B. 2xy vezes x ao quadrado menos 3y. Lembrando, se vocês ainda ficarem com dúvida, pode me chamar nos horários de grupo de estudo ou até fora do horário, que estou aqui para sanar todas as dúvidas. Então, olha lá. Fazer distributiva também com um valor que está fora vezes todos que estão dentro. Isso daqui, lembrando, 2xy é uma coisa só, certo? Esse monômio aqui. Então, vamos lá. Vou multiplicar primeiro a parte numérica. 2 vezes 1 que está aqui, dá 2. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. E y vezes nada, porque não tem outro y para multiplicar, y. Depois, mais vezes menos vai ficar menos. 2 vezes 3 vai ficar 6.
x vezes nada vai ficar x, e y vezes y vai ficar y ao quadrado, certo? Então vamos prestar atenção e agora continuar os exercícios. Só vou apagar a luz aqui, porque a gente não tem mais espaço ali. Lembrando que a qualquer momento vocês podem pausar o vídeo, fazer a correção passo a passo aí, havendo necessidade. Então vamos lá terminar agora a correção destes exercícios. No caso, nós paramos no exercício 3 e agora vai ser a letra C. Então vamos lá, exercício 3, letra C. Vamos continuar a correção aí. Só dando uma apagadinha aqui, para nós termos mais espaço. Vamos lá. Exercício 3, letra C. 3, letra C. Olha lá, pessoal. Menos 3x vezes x ao quadrado menos 5x menos 1. Então vamos lá. Fazendo a distributiva, esse vezes isso, esse vezes esse monômio e esse vezes esse monômio. Menos com mais vai ficar menos. 3 vezes 1, 3. X vezes x ao quadrado, x ao cubo, certo? Depois, menos vezes menos fica mais. Ó, a regrinha de sinal. 3 vezes 5, 15. X vezes x, x ao quadrado. Menos vezes menos, mais. Regrinha de sinal. 3 vezes 1, 3. X vezes nenhuma letra, o próprio x. Certo? Vamos lá para o exercício D. E o último do exercício 3. Y vezes menos x ao quadrado mais y menos 4y ao quadrado mais x. Olha lá. Vou ter que fazer o y vezes todos que estão aqui. Esses 4 monômios aí separados por sinais de mais e menos. Lembrando com todo cuidado para fazer a regrinha de sinal. Então, olha lá. Mais vezes menos fica menos. Sinais diferentes na multiplicação sempre fica menos. E sinais iguais, mais. Y vezes x dá yx ao quadrado. Ou x ao quadrado y, que dá na mesma, tá? Y vezes y, y ao quadrado. E mais vezes menos fica menos. Y vezes 4y ao quadrado vai ficar 4y ao cubo. E por último, mais com mais vai ficar mais. E y vezes x dá yx ou xy, tanto faz. Aqui nós não temos como calcular mais, porque aqui yx x ao quadrado é diferente desse yx aqui. Esse y ao quadrado é diferente desse que é y ao cubo. Então eu paro por aí. Então vamos para o próximo exercício, exercício 4. Então no exercício 4 tem vários desenhos aí de blocos retangulares. Ele quer que calcule o volume. Volume vocês sabem que é multiplicar as 3 dimensões. Comprimento vezes altura vezes largura. Então vamos lá. Eu vou sempre colocar os monômios separados. Ó. Então 3x da letra A, por exemplo, vezes 3x vezes, e esse aqui eu vou pôr entre parênteses, x mais 6. Porque eu tenho que colocar entre parênteses para lembrar que eu vou ter que fazer distributiva depois. Então olha lá. Vou multiplicar primeiro o que está fora e depois eu multiplico com o que está dentro para ficar mais fácil. 3 vezes 3 vai dar 9. X vezes x, x ao quadrado. Pronto, eu já multipliquei esses dois aqui, ó. Agora eu vou repetir o parênteses e eu vou calcular a distributiva. Eu vou ter que fazer isso vezes isso e isso vezes isso. Vamos lá, 9 vezes 1 vai dar 9. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. 9 vezes 6 vai dar 54 x ao quadrado. Certo? E a gente finaliza aqui a correção da letra A. Letra B, eu vou pôr ela aqui, ó, para ficar mais espaçoso. Letra B. Vou multiplicar as 3 dimensões. 2x vezes 2x vezes 2x mais 8. Olha lá. Acompanhem com atenção. Vou fazer primeiro esses dois. 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. E agora eu vou repetir o que está dentro do parênteses, que é o 2x mais 8. Vamos multiplicar aqui. 4 vezes 2, 8. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. 4x ao quadrado vezes 8, 4 vezes 8, vai dar
32x ao quadrado. E a gente finaliza aqui. Letra C, multiplicando as dimensões, comprimento 5x vezes largura 2x, vezes a altura x mais 13. Então, olha lá, 5 vezes 2 dá 10, x vezes x, x ao quadrado, vezes x mais 13. Multiplicando aqui, fazendo a distributiva, 10 vezes 1 vai dar 10, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, e 10 vezes 13 dá 130. E x ao quadrado vezes nenhuma letra vai ficar x ao quadrado. Exercício letra D, para finalizar o exercício 4, 6x, que é a altura, vezes 4x, que é o comprimento, a largura, vezes x mais 1, que é a altura. Vamos lá. 6 vezes 4 dá 24, x vezes x, x ao quadrado, vezes, vou repetir o x mais 1. Olha lá, vou fazer essa multiplicação agora que é mais simples ainda. 24x ao quadrado vezes x, o 24x ao quadrado vezes x, x ao cubo, certo? E 24x ao quadrado vezes 1, todo número vezes 1, fica ele mesmo, ou seja, 24x ao quadrado. E a gente finaliza o exercício 4. E agora, para finalizar nossa correção, nós vamos fazer o exercício 5, que foi o último exercício aí que faltou. Vou colocar ele do lado de cá. E a gente finaliza pelo exercício 5, que, se eu não me engano, tem um errinho aí no exercício 5, mas vamos descobrir juntos. Olha lá, exercício 5 da avaliação nacional. Vamos fazer a leitura dele, que é um exercício bem importante. Um arquiteto está desenvolvendo um projeto de reservatório de água em forma de um bloco retangular. De acordo com seus estudos, dada a medida x qualquer, as medidas de suas 3 dimensões devem seguir as características dadas no esboço a seguir. Então, olha lá, comprimento 4x menos 1, vezes a largura, que é x ao quadrado, vezes a altura, que é 3x. Fazendo isso, eu vou descobrir o volume. Considerando que sejam essas as dimensões internas, o volume desse reservatório será dado por... Então, ele quer saber o volume. O volume, vocês sabem que é multiplicar as 3 dimensões. Então, eu vou colocar de forma mais fácil, colocar x ao quadrado vezes o 3x primeiro e depois vezes o 4x menos 1. Vamos lá verificar quanto vai dar isso. X ao quadrado vezes 3x, ó, o volume, V de volume. X ao quadrado vezes 3x vai dar 3x ao cubo. E isso vezes 4x menos 1, vamos lá, multiplicando, fazendo a distributiva, 3 vezes volume, 3 vezes 4 vai dar 12, x ao quadrado vezes x ao cubo vezes x, x à quarta, menos 3x ao cubo vezes 1, dá 3x ao cubo. E essa alternativa a gente não encontra em nenhum dos exercícios, das soluções, certo? Por quê? Porque o exercício está errado. Olhando para o exercício, eu descobri que a altura não deveria ser 3x. De acordo com a solução que era para dar, a altura deveria ser 2x. Aí daria a solução que a apostila quer. Então ele teve um errinho aí. Mas a gente vai deixar do jeito que ele colocou os valores das dimensões e o cálculo dá isso daí e não assinala nenhuma alternativa. Tudo bem? Então a aula chega ao fim. Até a próxima aula.